Bom dia, povo de Deus! Que manhã linda! Letícia querendo fazer com que eu chore, mas eu me segurei para não chorar, amém? Queridos, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Sem Ele, eu e meu esposo não somos nada. Se nós temos feito algo, é para Ele e é por Ele. E tudo vem dele, volta para Ele, porque nós não podemos realizar nada, Miriam. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, nós somos tão pequenos, humanos, falhos, pecadores, sabe? Nós carecemos do amor dEle, da presença dEle. Quantos querem a presença do Senhor nessa manhã? Eu saí da casa da minha irmã, quero dizer que eu estou aqui com a minha irmã Fernanda, minha única irmã de sangue. E tá bom, gente, porque só ela já basta, amém? Eu já digo para ela que ela é para mim como uma multidão de irmãos, que ela é uma bênção na minha vida, uma irmã que é minha melhor amiga. Minha mãe não está mais aqui com a gente, já está com o Senhor, mas depois da minha mãe, ela é minha amiga, minha confidente. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida da minha irmã, que está aqui nessa manhã comigo. E enquanto nós estávamos vindo da casa dela, estávamos lá em São Pedro da Aldeia, vindo para cá, o Senhor foi falando ao meu coração: filha, eu tenho algo tão forte para fazer nessa manhã. Eu tenho algo tão lindo para fazer nessa manhã na vida de vocês. E tudo o que vocês precisam é clamar, é pedir ainda mais da minha presença. O Senhor, Ele só quer identificar em você, querido, nessa manhã, o desejo do seu coração. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pode pedir ou até mesmo imaginar. E eu não sabia que eu ia estar aqui nessa manhã com vocês, mas o Senhor sabia. Eu não sabia que eu estaria nessa manhã aqui em São Gonçalo, mas vou dizer para vocês, eu não sabia, mas eu estou tão feliz de estar aqui, gente. É tão bom estar no meio do nosso povo, no meio do povo que a gente ama. É muito bom fazer missões, é muito bom estar em outras terras, sim, ajudando a obra missionária. É muito bom estar servindo em um outro ministério, como a gente tem servido lá. Deus nos levou para servir em um outro ministério, lá na cidade onde a gente está morando. Mas eu vou dizer para vocês, é muito maravilhoso estar em casa, eclésia! É muito bom, eclesianos! Eclesianos! É bom demais estar em casa, sabe? Ver o nosso povo. Eu estou vendo tanto rostinho novo aqui, gente. Que coisa linda, essa igreja está linda demais. Pastor Luciano não está aqui, hoje é aniversário do nosso pastor Luciano. Gente, falar do pastor Luciano, até não posso nem chorar aqui, né? Meu cunhado, meu amigo também, já me aconselhou tantas vezes, sabe? Um homem de Deus, pastora Joyce. Que família abençoada nós temos aqui na nossa igreja. E a Eclésia de São Gonçalo, gente, essa igreja, ela está sendo uma referência. Vocês são uma referência no reino de Deus. Cada líder, cada voluntário, cada membro, você mesmo que é um membro de banco, pastora, eu não tenho chamado para estar no voluntariado ainda. Eu ainda não estou na liderança, eu não estou no louvor, não importa. Mas se você é um membro dessa igreja, você tem feito a diferença. Você tem sido uma bênção para o reino de Deus, porque essa igreja só cresce. Essa igreja só avança. Nós estamos ouvindo falar da Eclésia de São Gonçalo, lá na Flórida. Pessoas lá em outro país estão ouvindo falar dessa igreja. Tem pastores lá que estão querendo saber o que está acontecendo aqui. Quando a gente fala para os pastores lá, olha, na nossa igreja de São Gonçalo, a igreja lota domingo de manhã. Cadê aí o povo do domingo de manhã? Ô, glória! Gente, culto domingo de manhã, eu quero aqui compartilhar com vocês uma peculiaridade minha. Eu amo todo e qualquer culto, mas culto domingo de manhã para mim, gente, sempre foi o meu preferido. Domingo de manhã sempre Deus tratou tanto comigo. Eu lembro muitas vezes ali em Arraial do Cabo, em Cabo Frio, que eu ia para a igreja domingo de manhã, sabe, como que o Senhor falava comigo, como que o Senhor tratava comigo. Eu lembro que nos momentos mais difíceis da minha vida, foi no domingo de manhã, lá em Cabo Frio, na igreja de Cabo Frio. Eu fui compartilhar a palavra e eu estava tão quebrada aquele dia, gente. Estava assim, passando um momento de tanta luta, tanta dor. E aí no altar, no domingo de manhã, o Senhor restaurou a minha vida. O Senhor restaurou o meu coração. E Ele me ensinou como que eu iria prosseguir mediante aquilo que eu estava vivendo. Então eu quero aqui encorajar você a continuar vindo domingo de manhã para a igreja.
Amém? Domingo de noite, na quinta-feira, nas células, mas permaneça, porque vocês têm sido uma referência de igreja. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Bem, abra sua Bíblia comigo. E assim, esse nosso Deus que nós servimos, Ele é muito poderoso, Ele é muito tremendo. Deus me compartilhou, Deus me deu assim, de uma forma muito especial essa palavra, no início desse ano, em janeiro. E aí foi numa manhã, num devocional meu, irmão, que Deus começou a falar comigo dentro dessa palavra. E aí eu falei, Senhor, eu recebi essa palavra no meu íntimo. E eu falei, meu Senhor, eu sei que essa palavra não é só para mim. Mas quando que eu vou compartilhar aquilo que o Senhor está me entregando hoje? E o Espírito Santo falou assim, olha, guarda ela. Espera, que no momento certo eu vou te mostrar quando você vai compartilhar essa palavra. Bem, nós estamos aqui agora, em abril, e nós não estaríamos aqui em abril. O pastor Léo falou aqui na quinta. O nosso planejamento familiar era para nós estarmos aqui em finalzinho de maio e início de junho. Ficaríamos aqui 15 dias. Só que o Senhor, Ele pega a nossa agenda e Ele faz o que Ele quer. E aqui nessa manhã eu também quero dizer isso para você. O Senhor, Ele pode fazer isso com você. Você pode fazer planos, mas o Senhor pode mudar os seus planos. Você pode planejar coisas na sua vida e o Senhor, Ele pode vir e mudar tudo. E foi o que Ele fez comigo, com a minha família. O nosso planejamento foi todo mudado. Por quê? Porque isso é um milagre que a gente está vivendo lá na Flórida, porque quando o Senhor falou com a gente que nós estaríamos indo para aquele país, Ele falou com meu esposo, foi tão difícil para a gente. Para mim, então, foi mais difícil ainda, porque, gente, pensa numa brasileira que ama o Brasil. Eu amo meu país. Meu país pode ter o problema que for, mas vou te dizer, não tem povo igual o nosso povo, não, gente. O Brasil é o melhor país de todas as nações da terra, e eu posso dizer isso para você sem medo de errar e nem de pecar nesse altar. O povo brasileiro é um povo abençoado. Nós amamos. Letícia, a gente se ajuda. Eu estava no mercado em Cabo Frio, ontem a gente teve uma comunhão lá na nossa igreja, lá na região dos Lagos, e aí eu fui na sexta-feira comprar algumas coisas, Miriam, e na correria eu fui sozinha, né? Acostumada, fui sozinha, só que eu esqueci que era muita coisa. E aí eu precisava pegar tanta coisa que um carrinho não dava. E 2 senhores lá no Açaí, em Cabo Frio, você quer ajuda, minha filha? A mulher trabalha mesmo, né? Nós homens temos que aprender com vocês. Você veio sozinha para o mercado para comprar tudo isso. Eu falei, Senhor, eu vim. E ele, não tem problema não, eu vou te ajudar, minha filha. Começou a me ajudar, colocar as compras no carrinho, colocar as coisas na sacola. Quase que queria até me levar no carro. Eu falei, não precisa não, moço, eu consigo levar. Mas que eu estou falando isso para vocês, o nosso povo é um povo muito abençoado. O povo brasileiro é um povo que ama, é um povo que ajuda, é um povo que acolhe, sabe? E não é assim que a gente encontra em outras nações. E nós estamos lá nessa obra missionária e foi difícil para a gente, sabe? Ter que sair do meio do nosso povo, sair do meio da nossa parentela, fazer igual Abraão fez, gente, não é fácil não. Não é fácil. Mas, quando o Senhor, Ele nos dá uma direção, escute isso nessa manhã. Quando o Senhor, Ele nos dá uma direção, uma palavra de direcionamento, e nós obedecemos a sua voz, nós entramos em um lugar onde as coisas sobrenaturais começam a acontecer. E é sobre isso que eu vim falar aqui nessa manhã com você. O centro da vontade de Deus é o lugar onde as coisas do sobrenatural acontecem. Sabe o que é o sobrenatural? É tudo acontecer sem você fazer força. É as portas se abrirem para você sem você nem orar por aquilo. Você já passou por isso? Você nem orou e a porta abriu na sua frente. Você nem imaginou que você ia viver algo e você começa a viver. Por quê? Porque você está no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é o lugar do sobrenatural do Senhor. Eu vim aqui hoje ativar isso na sua vida. Hoje o Senhor está te chamando para o centro da vontade dEle. Aonde o sobrenatural dEle vai acontecer na sua vida, querido. Você tem que tomar essa palavra, tomar posse dessa palavra e começar a viver nesse lugar. E nós, então, fomos para aquela nação e as coisas começaram a acontecer de uma forma que nós não esperávamos.
Por que eu estou te contando tudo isso? Porque eu sou enfermeira formada no Brasil. E eu nunca, na verdade, nem quis. Se você falasse para mim, você quer? Eu já falei para o Senhor, eu não quero. Mas vou fazer o quê, né? O centro da vontade de Deus também não é um lugar que a gente só faz o que a gente quer. O centro da vontade de Deus não é um lugar que a gente vai fazer só o que a gente quer. O centro da vontade de Deus é um lugar que só tem coisa boa? Não. O centro da vontade de Deus é um lugar que só acontece coisas que eu estou querendo que aconteçam? Não. O centro da vontade de Deus é o lugar onde Ele quer que você esteja. Mas nesse lugar Ele vai tirar muita coisa que você gosta. Ele vai fazer muita coisa que você também não quer. E eu já falei para Ele, irmão, falei, Senhor, se eu puder escolher, eu não gostaria de trabalhar lá. Mas, como eu não tenho escolha, em 3 meses que eu cheguei naquela nação, o Senhor abriu uma porta na minha frente. E uma mulher que eu nunca tinha visto. Eu fui ver essa mulher pessoalmente agora em novembro do ano passado. Pelo telefone, essa mulher, ela me contratou, me deu documentação e o meu green card da minha família está saindo. Para quem sabe o que é um processo migratório, isso é um milagre. A gente não tem nem 3 anos de Estados Unidos. Eu tenho amigos lá, enfermeiros, que estão há anos esperando isso acontecer. Mas por que Deus faz isso? Porque eu sou melhor do que alguém? Porque eu mereço mais? Que nada. Eu sou igual a você, sou igual aqueles lá, sou igual a todo mundo. Não é o que eu sou, mas é o que Ele é. Não é o que eu posso fazer, mas é o que Ele vai fazer através de mim. Eu só sou a mula. Eu só sou instrumento. Eu só sou aquela pessoa que Ele viu, peraí, aquela ali está no centro da minha vontade, aquela ali entendeu o propósito, então eu vou usar aquela ali. É só isso. E isso tudo aconteceu. Então, na ordem da nossa agenda, nós não estaríamos aqui, mas Deus, Ele muda a nossa agenda. E olha, eu estou falando isso aqui, e o Espírito Santo está queimando em meu coração. Rabaxerere banderere barabás. Tem pessoas aqui nesse lugar que Ele está mudando a agenda dessas pessoas. Meu Deus. Gente, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A igreja não tem mais tempo. Ele está voltando para nos buscar. Ele está olhando dos altos céus e Ele está procurando corações que amam a sua causa, a causa do seu reino, e que querem fazer a sua vontade. Sabe qual é a vontade de Deus? É que as almas se convertam. A vontade de Deus é que os perdidos encontrem salvação. A vontade de Deus é que as pessoas que estão andando nas trevas, elas possam andar na luz, e elas possam encontrar a luz, e a luz é Jesus Cristo, Ele é a luz. Aleluias. O Senhor está mudando algumas agendas aqui nessa manhã, o Senhor está mudando. E você que está aí no seu lugar, você sabe o que Deus está falando com você. Na quinta-feira agora, o pastor Luciano, ele falou de uma jovem aqui da igreja que, olha que coisa linda. O pedido de oração dela foi um pedido igualzinho ao que o meu esposo fez há muitos anos atrás. Nós éramos empresários lá na região dos Lagos, e aí meu esposo um dia, ele falou comigo, minha filha, eu quero tanto poder viver o meu ministério. A eclésia ainda não tinha nascido. Mas nesse ritmo de vida que nós estamos, como que a gente vai conseguir viver isso? E aí ele falou para mim, hoje eu orei, o Senhor me fez orar para que Ele pudesse remir o meu tempo. Para que Ele pudesse mudar a minha trajetória. A gente pode sentar, gente, vocês estão em pé até agora, Jesus. Jesus faz assim, gente. Jesus muda tudo, entendeu? Eu ia começar a ler o texto, mas aí o Senhor está me dando aqui os negócios, eu vou falar. Posso falar, gente? Amém? Fala ou não falo, gente? E aí meu marido, ele orou e ele pediu que o Senhor pudesse remir o tempo dele. E aí o que aconteceu? O Senhor remiu o tempo dele. O Senhor mudou tudo. Nós deixamos as lojas, deixamos o nosso ativismo secular e nós nos lançamos completamente ao chamado e ao ministério que Deus tinha na nossa vida.
E aí foi quando nasceu a Eclésia. E na quinta-feira passada, agora, uma jovem, o pastor Luciano deu testemunho aqui. A oração dela foi exatamente a oração que move o coração de Deus. Qual é a oração que move o coração de Deus? É em tudo que você colocar para Ele, o que você for pedir para Ele, Jesus seja o centro. Jesus tem que ser o centro. E ela pediu que Ele pudesse mudar o trabalho dela, porque ela queria estar mais na igreja, porque o trabalho que ela tinha, não tinha como. Em poucos dias, o milagre aconteceu. Não tem como o Senhor não responder uma oração assim, gente. Quando nós entendemos que Ele é o centro e que Ele deve ser o nosso alvo, a nossa oração. Você pode sonhar, você pode ter muitos projetos, mas em tudo Ele tem que ser o centro na sua vida. Você quer ter um carro novo? Quem quer ter um carro novo aí, gente? Deixa eu ver. Você quer ter um carro novo? Mas que o seu carro novo seja para você vir para a igreja, para você dar carona para os irmãos, para você fazer a obra missionária, para que esse veículo seja para a glória do Senhor. Quem quer uma casa nova aí? Deixa eu ver quem quer uma casa nova. Você quer uma casa nova? Mas que a sua casa nova seja uma nova célula. Que a sua casa nova seja a extensão da casa do Senhor. Vocês estão entendendo? Tudo que nós vamos sonhar e planejar, Jesus deve ser o centro. E aí, meninos, o Senhor, Ele mudou as circunstâncias da nossa agenda para nós estarmos aqui. E hoje eu estou aqui. E essa palavra é algo tão tremendo, gente, porque esse capítulo, de 2º livro das Crônicas, capítulo 20, gente, como que Deus falou comigo nessa palavra? E aí, quando, na quinta-feira à noite, eu estava aqui, o pastor Luciano ali atrás, na igreja, falou assim, pastora Renata, você pode compartilhar a palavra no domingo de manhã, você pode vir? Porque eu teria que estar lá em Arraial do Cabo. Aí eu falei, perguntei ao meu esposo falou, não, você pode vir sim, eu te abençoo, você pode vir. E eu falei, pastor Luciano, vai ser uma honra, pastor, estar aqui com a igreja, vai ser uma honra estar aqui com a minha casa de São Gonçalo. E comecei ali já, em oração, perguntar ao Senhor, Senhor, qual é a palavra que eu vou compartilhar com a sua igreja? E aí o Senhor falou, lembra, aquela palavra, no 2º livro das Crônicas, capítulo 20, é essa palavra que você vai compartilhar. Lembra aquela palavra que o tema, tem um tema aí, gente? Que o tema é, vamos ver se eles vão colocar aqui o tema da palavra. Um novo cântico em meio às batalhas. Um novo cântico em meio às guerras. É essa palavra que você vai compartilhar. E aí, na casa do meu cunhado, pastor Luciano, pastor de vocês, na hora do lanche, depois do final do culto, pastor Luciano, o Senhor está falando comigo sobre uma palavra, eu queria compartilhar com o Senhor. Qual a palavra, minha filha? 2º livro das Crônicas, capítulo 20. Ele me olhou assim, sério, varoa? Falei, sério, esse foi o último ponto da minha mensagem do domingo passado. Quem estava aqui domingo passado, gente? Ele pregou sobre, quem lembra? Quem lembra que o pastor pregou, gente? Quem lembra, fala aí. Pode falar, se você lembra. Ninguém anotou a palavra não, gente? Eu vou falar aqui para vocês o tema que eu também não estou lembrando não, tá bom? O tema da palavra do pastor Luciano foi 3 formas de destravar o céu. Fome, sede e adoração. Lembraram, gente? Fome, sede e adoração. E o último ponto da mensagem, no ponto da adoração, foi exatamente esse texto que Deus deu ao pastor Luciano. Gente, fala sério. Que Deus é esse que a gente serve, irmão? Esse Deus é muito lindo. Esse Deus é muito poderoso. Eu não sabia para quando era essa palavra, mas o Senhor sabia. Sabe o que o Senhor está falando comigo? Tem coisas que estão acontecendo com você na sua vida que você não sabe o porquê está acontecendo. Mas Ele sabe o porquê está acontecendo. E se Ele está permitindo isso acontecer na sua vida, é porque Ele quer te ensinar alguma coisa. É porque Ele quer te levar a um nível mais profundo. É porque Ele quer te conduzir em um novo momento na sua caminhada cristã. Não pense que Deus não sabe o que Ele está fazendo.
Não pense, doutora. Deus sempre sabe o que Ele faz, ainda que possa doer na gente, ainda que possa trazer tantos questionamentos na nossa mente, Deus sempre sabe o que Ele está fazendo. Nós, às vezes, não sabemos, mas Ele sabe. Sabe aquele dia que você não sabe o que fazer? Você já teve dias assim? Eu já tive e tenho até hoje. Que você não sabe o que fazer, como fazer. Às vezes é um problema que você está, uma situação difícil que você está enfrentando, e você ora, e você jejua, e você busca o Senhor, mas nada, sabe, acontece, e você não sabe como agir. Então, nesse tempo, nesse momento, é momento de você só confiar. É momento de você descansar, de você ter a certeza que o Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele não te deixou só, Ele não te desamparou. Tem gente às vezes que acha, poxa, o Senhor se esqueceu de mim? Nunca. O Senhor nunca se esquece da gente. Parece às vezes que Ele não está nos ouvindo. Não é verdade. Ele sempre nos ouve, mas como um bom pai, Ele também se cala muitas vezes para poder ensinar os seus filhos. Eu não sei se você tem filhos, mas filho é assim. O Isaac está numa fase, 12 anos, adolescência é uma bênção, né, gente? Tudo eles querem saber. Mas por quê? Por que isso, mãe? Mas por que daquilo, mãe? Mas por quê? Por quê? Por quê? Ontem a gente estava lá na comunhão e o pastor Luciano foi lá ministrar a palavra. E, gente, que palavra abençoada que o pastor Luciano nos trouxe ontem. E como eu queria que toda a nossa liderança estivesse ali, os voluntários, o que eu fiz? Porque nós sabemos que na obra do Senhor nós podemos fazer todas as coisas, né? Na obra do Senhor a gente cuida das crianças, a gente canta, a gente limpa a igreja, a gente faz missões, não é isso? A gente faz tudo. O que eu fiz? Peguei as crianças, falei, crianças, sigam-me. Coloquei todo mundo no trenzinho, levei lá para casa, lá do sítio, e fui dar aula para as crianças. E foi algo tão interessante que eu comecei a interagir com as crianças. E aí as crianças começavam a me ajudar a dar aula. As crianças que são de uma igreja da palavra, elas conhecem a palavra, né, gente? É igual aqui a Eclésia de São Gonçalo. Gente, elas conhecem a palavra. Eu comecei a perguntar, daqui a pouco veio um menino, o Miguel, falou assim, pode deixar que eu falo. Começou a contar a história todinha da travessia do povo de Israel, que Moisés estava levando o povo, e começou a contar que as pragas vieram porque Faraó desobedeceu a Deus. E foi falando, aí teve uma hora que ele falou algo na palavra que um menininho perguntou, mas por que isso? Criança é assim. Criança sempre tem uma pergunta de algo que às vezes a gente não tem resposta. É forte, né? Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Às vezes a criança te pergunta algo que você não tem resposta. Aí o menininho me perguntou, sabe? E aí eu olhei para ele, olhei para o Miguel, falei, Miguel, você tem uma resposta para dar para o amiguinho? Não sei não, tia. Eu falei, também não sei essa resposta. Qual que era a resposta? Se a pessoa quando peca, se ela, mesmo que ela se arrependa, como que acontece com essa pessoa se ela pecou e morreu? Tia, ela vai para o inferno ou Deus vai dar uma chance e ela vai para o céu? Olha a pergunta da criança. Quem sou eu para falar, não, ela vai para o inferno, né? Eu sei lá, se nos 45 do segundo tempo, a gente teve lá um irmão lá que aconteceu isso com ele. Nos 45 do segundo tempo, ele chegou na igreja. Meu Deus, vou ter que falar isso aqui. Vou ter que falar isso aqui rapidinho para vocês. Estamos lá no culto em Cabo Frio, aniversário da igreja, um pastor amigo nosso pregando, de repente, gente, o blindex da igreja, pum, sabe quando a pessoa dá aquela cabeçada no blindex? Só que isso é meio que normal às vezes, as pessoas às vezes, né, ficam distraídas, só que naquele dia foi muito forte. Foi tão forte que toda a igreja olhou para trás. Um jovem, ali no Caiçara, quem conhece Cabo Frio, gente? Caiçara, onde está a nossa igreja, é um bairro meio difícil, né? A gente já ganhou muitos meninos do tráfico, muitas pessoas que são envolvidas no tráfico ali. E esse menino estava fugindo dos bandidos que queriam matá-lo. Ele já estava todo esfaqueado, esse menino. O tórax dele estava todo perfurado, doutora. Doutora, foi os obreiros abrirem o blindex. Esse rapaz caiu no tapete da igreja. O pessoal que estava vindo, eles não entram na igreja, porque eles respeitam a igreja. Fecharam o blindex e o menino caiu ali naquele tapete da igreja. E o menino estava todo furado, perdendo sangue. Aquele menino, ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Sabe o que aconteceu? A irmã que estava lá atrás
ajoelhou do lado dele e perguntou para ele: meu filho, você já aceitou Jesus? Tia, eu estou afastado, tia. Eu fui criado nos caminhos do Senhor, mas eu estou afastado. Minha mãe sempre ora por mim. E naquele momento ele voltou para Jesus. Chamamos a ambulância foi pegar o menino. Lembra disso, Fê? Foi uma coisa assim que marcou a nossa igreja. A ambulância pegou o menino, levou o menino para o hospital. 2 semanas depois o menino morreu. Então, quem sou eu para dizer para aquela criança que a pessoa vai para o inferno? E nesse momento eu não tive uma resposta para dar para aquela criança. E eu falei: olha, meu filho, isso só Deus sabe. Porque a gente não sabe o que pode acontecer nos últimos momentinhos da vida da pessoa. Pode ser que ela se arrependa. Pode ser que ela clame, como Jonas lá no ventre do grande peixe, e se arrependa. E aí o Senhor venha com a sua graça e misericórdia. Mas isso muitas vezes acontece. São perguntas que não têm respostas. E isso acontece na nossa caminhada cristã. Tem momentos na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. E Josafá, ele estava vivendo um momento bem difícil da vida dele. Quando eu falei com o pastor Luciano, é essa palavra que o Senhor está compartilhando ao meu coração. O pastor Luciano ficou assim: nossa, varoa, foi o meu último ponto da mensagem do domingo passado. Falei: então, pastor, estou entendendo que é essa palavra. Ele falou: amém, glória a Deus por isso. Deixa Deus te usar. E é dentro desse texto que eu quero continuar falando com você. Por quê? Porque Josafá, ele estava vivendo um tempo de muita dificuldade, um tempo de muitos questionamentos. Um rei que estava agora sendo perseguido. Eu quero ler apenas o versículo 2, a parte A do versículo, que diz assim: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti. Falaram para aquele rei: um exército, não é qualquer exército, é um exército enorme, ele vem contra ti. Sabe quando chega o dia do dia mau? Porque o dia mau, a Bíblia fala que o dia mau, ele chega para todos nós. Ele chega para todos, para ímpios, para servos do Senhor, para todos. O dia mau, ele pode chegar. E esse momento na vida de Josafá, do rei Josafá, foi um tempo de receber uma notícia que ele não queria receber. Pode ser que você está aqui nessa manhã e você recebeu uma notícia que você não gostaria de receber. Mas eu quero falar para você aqui, querido, que nesse momento, até no momento da notícia que você não quer receber, Deus está no controle da tua vida. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus não perdeu o controle. Josafá, ele recebe a notícia: um exército enorme vem contra ti. E é tão lindo ver que Deus, Ele vai dar estratégias a Josafá. E eu também quero falar para você nessa manhã que o nosso Deus é um Deus de estratégias. O nosso Deus é o Deus que nunca perdeu uma batalha. Deus não perde batalhas. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele tem todo o poder nas tuas mãos. E Deus, Ele sabe como as coisas têm que acontecer e de que forma que elas têm que fluir. E Deus, Ele dá as estratégias para nós, para os seus filhos. Porque Josafá, nesse momento, ele recebeu estratégias do Senhor. E através dessas estratégias que Deus traz a Josafá, o Senhor vai nos ensinar nessa manhã. Interessante que Josafá, ele era rei de Judá. E ele seguiu corajosamente aos caminhos do Senhor. O seu pai, o rei Asa, ele não fez como Josafá fez. E quando eu estava estudando também esse texto, o Senhor falou algo muito forte ao meu coração sobre os nossos filhos. Sabe por quê, Miriam? O rei Asa, ele não tirou os altares idólatras de Israel. Ele permitiu que o povo de Deus estivesse ainda se contaminando com aqueles altares. Ele não tirou aqueles altares. Ele não tirou aquela idolatria, o que promovia a idolatria naquele povo. Mas o que aconteceu? O rei Asa morre, o rei Josafá, ele vem. E o rei Josafá, esse rei a qual estamos aqui nessa manhã falando sobre a vida dele, que o pastor Luciano falou na semana passada, finalizou a mensagem falando sobre ele, ele é o rei que ele então começa a reinar e a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele faz é tirar esses altares idólatras de Israel.
Porque aquele homem, ele sabia que não tinha como aquele povo servir a dois senhores. Porque a palavra de Deus nos ensina isso, não tem como servir a dois senhores. Ou seu coração é todo e completamente de Deus, ou você não vai poder mais servi-lo. Porque uma hora isso vai acabar mal. Uma hora isso vai dar errado. Uma hora isso vai acontecer de uma forma que você não vai conseguir se sair bem. E é exatamente o que o rei Asa, ele ensinou aquele povo. Mas o que ele fez? Ele arrancou aqueles altares. Quando eu estava estudando esse momento na vida desse rei, o Senhor falou ao meu coração: os filhos de vocês farão obras maiores das que vocês fazem. Os filhos de vocês serão profetas que farão obras maiores do que as que vocês fazem. E eu recebi aquela palavra, eu falei: amém, Senhor. Eu recebo essa palavra porque o rei Josafá, ele fez obras maiores do que o seu pai, o rei Asa. Somos nós, como pai, que decretamos em Deus aquilo que os nossos filhos são e serão. Não é o que a sociedade diz, não é o que o professor da escola diz, não é o que a professora da faculdade diz, não é o que as circunstâncias, pastora, meu filho está com problema de drogas, meu filho está no mundo, meu filho está namorando, está se prostituindo. É o que você está vendo? Porque se é o que você está vendo, é o que vai ser. Agora, se você vê o seu filho, ainda com todas essas dificuldades, mas você olhar para ele e ver nele um profeta de Deus, e você começar a liberar palavras sobre a vida do seu filho, e você começar a falar assim: Senhor, ele pode estar até saindo agora para uma balada, mas eu já estou profetizando que ele vai estar indo para uma vigília, eu já estou profetizando que ele está indo para a tua casa. Senhor, o meu filho, ele pertence a ti, ele foi gerado no meu ventre para te servir. Eu não vou abrir mão do meu filho, eu não vou abrir mão da minha filha. São os pais que decretam o que os filhos são. São os pais que determinam aquilo que os filhos vão ser. Deus deu uma missão a Jesus, seu filho. Ele falou assim: filho, você vai lá na terra, você vai nascer um menino, você vai ter o seu momento de a sua infância, a primeira infância, adolescência, até chegar um momento que você vai se entregar naquela cruz, por amor a todas aquelas vidas. Esse foi o plano que Deus deu para Jesus. E o que aconteceu? O plano que Deus quis. Deus é o Pai que nos ensina como ser um pai. Deus é um pai que nos ensina, sabe por quê? Todos nós aqui conhecemos a parábola do filho pródigo. Aquele exemplo de pai é o exemplo que Deus tem para mim e para você. E tem pessoas aqui nessa manhã que precisam amar mais os seus filhos, deixar de ver os erros dos filhos e amar mais, ter um olhar profético. Você não vai encobertar as falhas do seu filho, você vai corrigir, porque a Bíblia fala que o pai, ele corrige ao filho que ama, mas o pai, ele corrige da maneira certa. E ele também, ele libera palavras proféticas. Mãe, cadê as mães aqui? Deixa eu ver as mães aqui. Minha irmã, tu pega teu óleo da unção, e tu unge os teus filhos. Ora nas roupas dos teus filhos. Que isso, pastora? Que loucura, não é loucura não. Isso é você decretar quem os seus filhos são. Começa a orar quando eles estão dormindo. Começa a orar dentro do quarto. Começa a orar nas roupas. Começa a orar. Vai para a escola. Vai orando com eles. Todos os dias eu vou levar os meus filhos na escola. E todos os dias nós vamos da nossa casa até a escola. Eu vou orando com os meus filhos. Eu falo quem vai orar hoje. E eles oram. E a gente compartilha as coisas de Deus. Porque somos nós que decretamos quem serão os nossos filhos. Josafá, ele fez obras maiores que os seus pais, do que seu pai, o rei Asa. O rei Josafá, uma outra circunstância aqui interessante, ainda na introdução, o rei Josafá, ele tentava sempre seguir reinando com a direção de Deus. Mas ele também falhou. Ainda dentro da vida de Josafá, antes da gente aprender com as atitudes dele, a gente tem que aprender com quem ele era. Porque você vai ensinar as pessoas sendo quem você é. Oh, aleluia. Não é porque você errou um dia que você vai deixar de ser quem você sempre foi. O Senhor está falando aqui ao meu coração.
Pode ser que alguém possa ter errado com você. E as circunstâncias carnais e naturais, elas vão fazer, sabe o quê? Não quero mais saber dessa pessoa. Risco essa pessoa da minha vida. É assim que Jesus faria, gente? Imagina você se Jesus fizesse isso com você e comigo, da mesma forma que se nós não vigiarmos, nós fazemos. Ah, aquela irmã, como é seu nome, irmã? Júlia? Ah, a irmã Júlia falhou comigo. Ah, a irmã Júlia me chateou, me magoou, fez algo que me entristeceu, então não quero mais saber da irmã Júlia. É assim que Jesus faz? Jesus ensina a gente a fazer o quê? A perdoar. A entender que nós somos falhos. A entender que todos nós erramos. E sabe o que o Senhor está falando comigo? Não é pela circunstância que a pessoa faz com você uma vez, que você vai esquecer toda uma trajetória do que você viveu. Josafá, ele errou também, irmã. Um pouquinho antes desse capítulo 20, você vai ver no capítulo 19, do versículo 1 ao 3, que Josafá, ele erra. Nós não somos perfeitos. Para com essa coisa de que ser crente é ser perfeito. Ser servo de Deus é ser perfeito. Ah, porque pastor é tudo perfeito. Mentira! Pastor erra, é homem, peca igual a vocês. Gente, não tem isso. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. E não é porque a gente pode falhar uma vez que toda aquela trajetória que nós construímos com a pessoa vai ser apagada. Eu não sei porque o Senhor está falando isso ao meu coração, mas eu sei que você está aqui nessa manhã. Quando eu vi essa palavra, o Senhor falou muito comigo. Quando eu estudei essa palavra, o Senhor me deu essa palavra, o Senhor ministrou muito ao meu coração. Mas nessa manhã o Senhor também está falando com você. Não risque as pessoas da sua vida. Ei, para com essa coisa de mudar de igreja. Ah, vou mudar de igreja. Ah, aconteceu uma coisa que eu não gostei. Vou mudar de igreja. Gente, nunca se viu uma igreja tão migratória. Cada hora está numa igreja. Ah, porque eu estou aqui, mas aqui me chateou, eu vou para lá. Ah, eu estou aqui agora, mas aconteceu alguma coisa aqui que eu não gostei, então eu vou para lá. Ah, mas eu estou aqui agora, e a palavra não está falando muito comigo, eu vou para outra. Sabe o que acontece com isso? O povo está ficando igual o povo de Israel no deserto, ó, círculo, círculo. Só que o povo de Israel no deserto, olha aqui, isso é uma estratégia de Satanás, porque o que ele quer, na verdade, é fazer você ficar igual o povo. Eles ficaram ali 40 anos, e toda aquela geração, quase toda, salvaram-se poucos, só 2, toda aquela geração, aconteceu o que, Letícia? Morreu. Porque esse é o plano do inimigo, esse é o plano de Satanás. Se eu não posso ir contra ele, se eu não posso tocar na vida dele, eu vou encher a mente dele de pensamentos. Eu vou encher o coração dele de falta de perdão. Eu vou encher o coração dele de concepções. Ah, porque eu penso assim, eu acho assim. Gente, nós não temos que ficar pensando nem achando. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu e meu marido, a gente está num tempo de reconstrução, de quebrar e de fazer tudo novo. O Senhor nos levou para uma casa espiritual, onde é tudo tão diferente em algumas coisas relacionadas à nossa escola da caminhada cristã. Mas como que nós estamos aprendendo? Como que a gente está aprendendo coisas tão lindas, coisas tão profundas? E quando a gente acha que a gente sabe alguma coisa, a gente não sabe é nada. E quando a gente acha que a gente já tem uma história, Letícia, é que Deus fala assim, ó, você não sabe nada ainda. Sabe de nada, inocente. Carioca, né? Carioca é carioca em qualquer lugar, irmão. Lá os cariocas são tudo assim também. Os cariocas se encontram, é uma cariocada assim de vez. Sabe de nada, inocente. A gente não sabe nada, irmão. A verdade é essa. Sabe quem sabe? Deus. A palavra dele. Ele é que sabe. Então, ainda que as pessoas possam falhar com a gente, possam errar com a gente, possam nos magoar, igreja é a nossa segunda família. Olha para essa pessoa que está ao seu lado aí, olha. Ela é a sua segunda família. Você pode olhar com carinho para essa pessoa que está ao seu lado? Ela é a sua segunda família. Depois da família de sangue, ela é a sua segunda família. E digo mais, para algumas pessoas, a igreja é a sua primeira família. Porque tem pessoas, às vezes, que não têm família, né? Não tem como estar com a família, mora longe da família. A igreja é a sua primeira família. Josafá, ele foi um grande rei, mas ele errou também. Todos nós erramos e podemos falhar, mas o que vai prevalecer é o nosso coração.
O que vai prevalecer é a gente perdoar. E eu poderia finalizar essa mensagem só aqui nessa introdução. Mas eu quero aqui rapidinho, muito rápido, falar com vocês das atitudes que Josafá teve e que ele vai também nos ensinar. A primeira atitude que ele teve, quando ele recebe a notícia que o exército estava vindo contra ele, a primeira coisa que ele faz, ele consulta ao Senhor. Fala comigo, ele consulta ao Senhor. Quando você não souber o que fazer, quando o dia da guerra chegar, quando o dia da dificuldade chegar na tua casa, meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é consultar ao Senhor. Você dobra o teu joelho e você fala, Senhor, e agora? O que eu faço? Josafá, diz o texto, que ele consulta o Senhor. Josafá, ele não vai nos achismos dele. Josafá, ele não vai se aconselhar com alguém. Josafá, ele vai consultar ao Senhor. Ele vai perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que eu faço? Me dá uma estratégia. E o Deus que é o Deus das estratégias, o Deus que é o Deus que muda as circunstâncias, o Deus que é o Deus que vence todas as batalhas, ele fala com Josafá, e ele dá as coordenadas para Josafá, e ele fala com Josafá o que ele deveria fazer. Sabe por que muitas vezes as pessoas ficam perdidas e muita coisa dá errada? Porque as pessoas vão tomando as suas atitudes sem consultar ao Senhor. Porque se você orar, se você consultar ao Senhor e você tiver uma audição espiritual, entender aquilo que Ele está falando com você, você não vai falhar. Ele vai te dar estratégias. E a primeira coisa que ele fez foi consultar ao Senhor. Quer ver a segunda coisa? Ele proclama um jejum em todo o reino. Claro, ele foi consultar ao Senhor. E ele entendeu através de Deus que a forma que eles iriam ter de vencer aquela batalha contra aquele grande exército era fazendo o quê? Buscando o Senhor em primeiro lugar. Porque o Senhor iria dar as estratégias, o Senhor iria fortalecer o exército, o Senhor iria fortalecer o seu povo, o Senhor iria trazer unidade no meio do povo. E é isso que aconteceu. Ele proclamou um jejum, mas queridos, eu quero aqui aproveitar essa proclamação que Josafá ele faz do jejum, para poder falar para vocês sobre uma vida de propósito. Porque nós que somos servos do Senhor, nós temos que ter uma vida de propósitos. Olha essa frase de um livro que eu já li, muitos aqui já leram, que falou muito ao meu coração. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Página 36 do livro Uma Vida de Propósitos, de Rick Warren. Quem já leu esse livro? Uma Vida de Propósitos? Nada, queridos, nada, como ele está falando, o autor está falando, é mais importante que conhecer os propósitos de Deus na nossa vida. Você já procurou conhecer os propósitos de Deus para a sua vida? Você já procurou conhecer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida e através de você? Aqui nessa manhã, eu venho aqui nessa manhã para poder ativar isso na sua vida. Existe um propósito de Deus na sua vida. Ele quer realizar algo em você e através de você. A terceira coisa que Josafá ele faz, ele conseguiu através da sua atitude, isso aqui é muito lindo, gente. Ele conseguiu através da sua atitude reunir todo o povo para buscarem a ajuda do Senhor. Sabe aquela pessoa que ela consegue mudar o ambiente? Sabe aquela pessoa que ela consegue mudar as circunstâncias? Sabe aquela pessoa que ela vai estar no meio de muitas outras pessoas, mas ela vai ser a voz de Deus, a boca de Deus para aquele momento? É você. Você recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Deus ele vai usar você lá no seu trabalho. Ele vai usar você lá no meio da sua família, no meio da sua parentela. Deus, Ele vai usar você. Por que, querido, que Deus ele vai usar você? Porque é você que está entendendo o propósito que Ele tem na sua vida. É você que está entendendo que em meio às batalhas Ele tem um cântico novo. É você que está entendendo que Ele te levantou para realizar uma grande obra com Ele. Queridos, trabalhar para o Senhor é muito bom, mas trabalhar com o Senhor é muito melhor.
Tem muita gente trabalhando para o Senhor, mas sem estar caminhando com o Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando? Pastora, como é que eu trabalho para o Senhor e não com o Senhor? Você trabalha para o Senhor quando você faz muita coisa em prol do reino dele, mas você não tem uma vida de intimidade com ele. Você trabalha para o Senhor quando você faz muita coisa em prol do reino dele, da casa dele. Whatever, onde você estiver. Você trabalha para o Senhor dessa forma. Mas você trabalha com o Senhor quando você tem uma vida de intimidade com Ele. Você ora, você busca, você faz como Josafá, você consulta Ele, você tem uma vida de propósito, de jejum, de oração, e agora você não somente vai trabalhar para Ele, mas você vai trabalhar com Ele. E trabalhar com o Senhor é muito melhor, sabe por quê? Quando a gente trabalha com o Senhor, dá tudo certo. Quando a gente trabalha com o Senhor é diferente. Quando a gente trabalha com o Senhor, as portas se abrem de forma diferente. Quando a gente trabalha para o Senhor, é tudo diferente. Josafá, ele entendeu isso. Quarta coisa que eu vejo aqui que Josafá fez. Josafá, ele orou. E a sua oração foi de reconhecimento de quão grande era o Deus de Israel e que eles dependiam totalmente de Deus. Uau! O rei Josafá agora, ele ora, depois você vê essa oração na sua casa, que oração linda. Ele começa a reconhecer o rei de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de todo aquele povo. Ele começa a reconhecer quem era Deus na vida dele e quem era Deus na vida de todo aquele povo. Reconhecer quem é Deus é uma estratégia de guerra. Sabe por quê? No dia que o inimigo vier te assolar, no dia que os demônios vierem contra você, contra a sua casa, se você reconhece quem é Deus, você vai reconhecer quem é Deus e você vai colocar o demônio debaixo do pé. Debaixo do seu pé, sabe por quê? Porque os demônios, os principados, as potestades, eles se dobram diante do nosso Deus. Você vai parar com esse negócio de ficar com medo. Eu tenho medo. Que eu fico preocupada. Eu tenho medo. Medo de quê? Maior é o Senhor na nossa vida. Maior é o Senhor na nossa casa. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Pode levantar o exército que for. Pode ser um exército enorme. Mas o Senhor é conosco. O Deus de Israel é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Com o exército que vem contra nós, estão os braços da carne, mas conosco, com o nosso exército, estão os anjos do Senhor, igreja. Oh, aleluias! Nós não temos que ter medo de nada. Nós não temos que ter medo das palavras contrárias. Você tem que repreender as palavras contrárias. Você tem que cancelar toda e qualquer palavra contrária contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Josafá, ele orou. Josafá, ele ora. E através da oração dele, aquela batalha começa a ficar diferente. Ele começa a orar e a oração dele foi tão poderosa que Deus logo enviou resposta. O Senhor está enviando respostas para muitas pessoas aqui nessa manhã. O Senhor, Ele quer ver o seu posicionamento. O Senhor está vendo o seu coração. O Senhor está vendo o que você está pensando. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece os seus sentimentos. E Ele nessa manhã, Ele está chamando você para uma nova posição em Deus. Para uma nova posição na presença dEle. Chega de andar preocupado, chega de andar, sabe, muitas vezes sem saber o que fazer. Hoje é manhã de você se reposicionar. Reposicionamento. De você voltar a tomar o seu lugar na presença do Senhor e de você lembrar quem é Deus, porque Josafá fez isso. Ele reconheceu quem era Deus e foi através disso que as coisas começaram a ficar diferentes, porque através da oração de Josafá, para a gente finalizando aqui, o Espírito do Senhor, Ele fala através de um levita. Olha os levitas aí. Levita é todo aquele que serve na casa do Senhor. Através de um levita, o Senhor fala: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês,
mas a batalha é de Deus. Aleluias! Depois ele fala assim, olha, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições e permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Meu Deus! Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Sabe o que o Senhor está falando no meu coração aqui? Que tem muitas pessoas aqui nessa manhã que estão numa mesma batalha durante anos. Durante anos você está nessa mesma batalha. Nessa mesma batalha. E às vezes você já até perguntou ao Senhor: por que, Senhor, que eu permaneço nessa mesma batalha? Sabe o que o Espírito Santo está falando no meu coração? Que nessa manhã Ele está mudando as tuas estratégias. Ele está mudando as suas estratégias. Você não vai entender, porque a gente não tem que entender. A gente não tem que entender. A gente só tem que obedecer. Ele está dando novas estratégias para você. Ele está mudando a tua sorte. E muitas pessoas, como aconteceu com Josafá, aquele exército, eles estavam pensando que eles iam guerrear. Aí o Senhor, Ele vem e Ele fala: vocês não vão guerrear. Em outras palavras, eu já fui a peleja por você. Enquanto nós estamos aqui nessa manhã, o Espírito Santo do Senhor já foi a nossa peleja. Ele já foi à nossa frente. Ele já foi guerreando por nós. Ele já foi guerreando as nossas batalhas. E eu vou ouvir lá da Flórida os testemunhos que vão começar a surgir aqui nessa igreja. Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer aqui na sua vida. Já estão acontecendo e vão acontecer ainda mais. Porque hoje você vai se reposicionar. Fica de pé em nome de Jesus. Você vai se reposicionar. Hoje, você vai identificar o que o inimigo estava fazendo, que estava te deixando fora da posição nessa batalha que você tem que viver. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O céu não é aqui. Essa história desse evangelho que foi anunciado algumas décadas atrás aqui no nosso país, que o céu é aqui, não é verdade. Infelizmente, irmão, me perdoe. Eu poderia trazer tantas mensagens para você aqui nessa manhã, mas a mensagem que eu vou trazer não vai ser essa. O céu não é aqui. O céu, varão, ele está preparado. Está sendo preparado. Há uma casa celestial preparada para mim e para você. E para toda a nossa família. Nessa casa espiritual não vai ter choro. Nessa casa espiritual não vai ter tristeza. Nessa casa espiritual não vai ter fome. Não vai ter escassez. Não vai ter um dia que você vai falar assim, que você vai acordar para trabalhar e você vai falar: eu estou cansado, Senhor. Ah, Deus, eu estou cansado. Todo dia é a mesma coisa. Senhor, todo dia, Senhor, eu tenho que enfrentar essas batalhas. Olha para o povo de Deus, olha para o povo de Israel. O povo vivia em constante batalha, igreja. O povo vivia em constante batalha. O próprio Jesus, nos 3 anos de ministério que ele teve que batalhar o tempo todo, irmã. Porque Satanás tentava o tempo todo tirar ele do propósito. Até mesmo em meio aos seus discípulos, o inimigo, ele tentava roubar do coração de Jesus aquilo que Deus Pai tinha dado para ele fazer. Então eu digo para você, o céu ainda não é aqui. Você aqui ainda vai ter que enfrentar muitas batalhas.
Você aqui, você ainda vai chorar muito. Como assim? Deus traz essa pastora lá da Flórida para falar para mim que eu vou ter que chorar. Sim, irmão, você vai chorar. Porque se você não chorar com a tristeza que está o mundo ali fora, tem alguma coisa errada com você. Se o seu coração não doer, porque o seu ente querido, o seu parente, o seu familiar ainda não se converteu e você encontra com ele, ele está drogado, ele está no álcool, ele está na vida doida. Se você não chorar por isso, tem alguma coisa errada dentro de você. O céu não é aqui. Aqui é o lugar aonde Deus, Ele usa os teus filhos. Aonde Deus usou Jesus. E Jesus, Ele veio aqui na terra para mudar as circunstâncias, para mudar a rota de pessoas. Ele veio aqui para encontrar com as pessoas a mulher pecadora, aquele homem terrivelmente endemoniado, gadareno. Jesus, Ele encontrava as pessoas e Ele mudava as circunstâncias da vida das pessoas. Jesus, Ele encontrava as pessoas e Ele ensinava as pessoas a ter um novo cântico em meio às batalhas, a se posicionar de uma forma diferente, a não permitir mais que o diabo venha roubar delas aquilo que o próprio Deus já entregou. A sua família é do Senhor, os seus filhos são do Senhor, o seu casamento é do Senhor. Ei, você não vai se divorciar coisa nenhuma. Para com essa coisa de pensar que se divorciar vai ser o melhor caminho. Isso é uma mentira do diabo. Isso é mentira. Casamento é uma escolha todos os dias. Você escolhe o que você vai viver todos os dias. Josafá, em meio a essa batalha, ele soube ter as atitudes certas. Ele consultou ao Senhor. Ele consultou ao Senhor. Ele proclamou um jejum. Ele buscou ter uma vida de propósitos. Ele conseguiu, através da sua vida, reunir todo o povo diante do Senhor. Ele orou, e a sua oração foi uma oração que moveu o coração de Deus. E a última atitude, Josafá, ele adora o Senhor. Você está adorando em meio às suas batalhas? Você está entoando um novo cântico em meio às suas batalhas? Porque Josafá, ele entoou um novo cântico. E o cântico era tão lindo. O cântico era assim, olha: deem graças ao Senhor, pois o seu amor, ele dura para sempre. Você pode falar comigo? Deem graças ao Senhor. Fala comigo, deem graças ao Senhor, pois o seu amor, ele dura para sempre. Eu não sei como é que vai ser o meu dia de amanhã. Eu não sei qual é a batalha que eu vou enfrentar essa semana. Mas em todas as batalhas, Ele está comigo. Ele está comigo. Ele vai na nossa frente. Ele vai na nossa frente. Ore calabashere barabás. Ore calabashuri cantalabás. Olha, você vai chegar na sua casa hoje. Se você quer se reposicionar, gente, eu sei que eu não tenho tempo, mas eu vou pegar mais 5 minutinhos, Letícia. 5 minutinhos. Você que está aqui nessa manhã, há um fogo queimando no meu coração. Eu não sei se você conhece a minha história, mas eu fui a primeira na minha casa a se converter. Na minha adolescência para minha juventude, com 17 anos, eu vivia num lar aonde atrás da minha casa tinha um centro espírita, umbanda, candomblé, toda sorte de trevas e demônio que você puder imaginar. Mas o Senhor, Ele me guardou. O Senhor olhou para minha casa e Ele me viu e Ele falou: vai ser através dessa menina
que eu vou mudar a sorte de toda essa família, de toda essa parentela. Depois que eu me converti, a minha mãe se converteu, a minha irmã se converteu, prima se converteu, tios se converteram, meu avô, minha avó. Meu avô era grão-mestre da maçonaria. Não sei se alguém já ouviu falar na maçonaria aqui. Andava num caminho, um homem tão inteligente, mas num caminho de trevas. Aí Jesus, ele pegou uma menininha. Você acha que eu falava assim igual eu estou falando aqui agora? Eu não falava não, irmão. Porque eu tinha passado por coisas na minha vida. Quando eu era criança, eu era uma criança super inteligente, falante. Mas eu tinha passado por coisas na minha vida que me fizeram calar. Eu era tímida. Eu não falava. Quando chegava a visita na minha casa, eu era a primeira que ia para o quarto. Quantas vezes o meu pai e a minha mãe iam lá: Renata, vem para a sala. Ficou feio o que você fez. Mas não é porque eu não amava aquelas pessoas. É porque eu era uma menina triste. Por coisas que eu tinha vivido, abuso sexual e tantas outras coisas. Mas aí Deus, Miriam, mudou a minha sorte. Deus olhou para mim e falou assim: vai ser através dela. Deus está olhando para você nessa manhã. Será que Ele pode olhar para você? E Ele pode achar em você um coração pronto? Você não tem que saber falar. Você não tem que ser um teólogo. Para com isso. Você não tem que ser alguém que é estudado. Não. Você só tem que ter um coração que ama. E foi através disso, minha irmã, que a minha família foi sendo alcançada. Que as circunstâncias foram mudadas. Deus transformou a minha vida. Eu conheci o meu esposo. Deus mudou a minha trajetória. Deus me deu meu marido, um homem de Deus. Com o meu marido eu aprendi o que é servir a Deus, o que é ser um adorador. Com o meu marido eu aprendi tudo sobre a palavra de Deus. E tudo foi tão rápido na minha vida. Tudo foi muito rápido. Mas sabe por quê? Porque Deus, Ele tem pressa de salvar os nossos. Ele tem pressa de salvar os perdidos. Deus, Ele tem pressa. Não tem mais tempo, não tem mais tempo. Obrigada. E eu quero aqui fazer uma coisa. Hoje é manhã de reposicionamento. De você começar um novo cântico em meio às suas batalhas. Mas o meu coração está queimando, o Espírito Santo está queimando. Ele está falando: filha, eu vou fazer algo novo aqui. Pastor Luciano não vai entender. O que ele estava achando que já era algo sobrenatural que está acontecendo, o Senhor vai fazer igual Ele fez com Josafá. Vocês não vão fazer força, as paredes vão cair. Vocês não vão fazer forças, tudo vai acontecer. Vocês vão crescer para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Ei, a eclésia vai para muitas cidades. A eclésia vai para muitas cidades. Não é para a eclésia ficar um ministério grande conhecido, não, porque isso não importa. Mas é porque quanto mais igreja, mais vidas se arrependem, mais vidas se encontram com Jesus, mais famílias são alcançadas. E você que está aqui nessa manhã, hoje o Senhor está te chamando para um reposicionamento. E se você recebe essa palavra, se você quer viver esse novo tempo do sobrenatural da tua vida, e você, por favor, quando você começar a viver o sobrenatural que você vai viver, você vai contar ao pastor Luciano para que eu possa receber também os testemunhos, porque isso edifica muito a nossa vida. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Rapidinho. Isso, sai do seu lugar, pode saindo. Você que quer começar a viver esse tempo novo na sua vida, você que quer ser essa pessoa, Deus está olhando dos altos céus. Deus está olhando dos altos céus.
E Ele está procurando esses corações. Escuta o meu clamor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar